Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Tazinato, bem-vindo à Interativa Educação Corporativa e esse canal, esse espaço que a gente faz de terças, quartas e às vezes às quintas-feiras é exatamente para quê? É um canal que a gente faz exatamente para trazer diversos assuntos diferentes. Então a gente está iniciando agora, muito obrigado você que está chegando. Hoje vamos ter aqui o Roberto Caruso com a gente falando sobre alegria, uma emoção muito importante para todos nós. De antemão, gostaria de que vocês usassem esse aviãozinho que está embaixo, manda link, manda para todo mundo, convida pessoas que queiram falar sobre alegria, que queiram falar sobre este tema, que é esta emoção, uma emoção curadora. Então vamos falar um pouquinho sobre ela. Quero aproveitar aqui e pedir para que você também compartilhe, se gostou, curte a nossa página, entra no nosso Telegram através da bio da Interativa, tá bem? Então, muito bom. Olá, Amanda, que bom te ver aqui. Uma pessoa muito competente. Gilson, meu irmãozão, muito obrigado. Amanda, espero que cada vez esteja melhor. Silvana, não perde uma live nossa. Bia, muito bem, muito obrigado. É isso aí, estamos aguardando o nosso convidado. E vocês que estão chegando, eu estava dizendo que nós vamos trabalhar a emoção, então, da alegria. É um tema bacana, é um tema que a gente vai abordar diversos pontos sobre ele. E o nosso convidado, Roberto Caruso, oficial, acabou de chegar. Samanta, não perde uma também. A Maria Aparecida, que bacana, a Cristiane, muito bem. E vou chamar aqui o Roberto Caruso, especial. Chegou pontualmente, muito bem. Oi lá, hello, tudo bem? Caruso, como vai você? Tudo bem? Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo. Você vai botar um fone de ouvido, né? Então... Vou colocar o fone que eu acho que eu vou te ouvir melhor. Acho legal. Então, enquanto ele coloca o fone de ouvido, aquilo que a gente aprende, a gente replica, pega esse aviãozinho e compartilha com todas as pessoas que você quer que escute sobre alegria. Roberto Caruso é um especialista em alegria. E eu fico muito feliz que ele tenha aceito o convite de estar com a gente nessa live, porque ele vai contar muitas coisas interessantes, né? Então, ok. Roberto Caruso, enquanto as pessoas vão entrando aqui, eu gostaria que você desse um... Eu vou pôr aqui, inclusive, peraí, Roberto, eu vou pôr aqui assim, ó, DNA da alegria. Eu acho que fica mais fácil, porque se eu digitar tudo, vou demorar muito tempo aqui, ó. Põe DNA. Eu vou pôr só DNA, pode ser? DNA, tá ótimo. Show, porque esse meu dedo aqui, rapaz, se eu colocar aqui, não para, meu. Vão 3 teclas. Roberto, para quem chegou agora, gente, meu nome é Ricardo Tazinato, a gente está aqui com um doutor da alegria, mas de todas as formas e da felicidade. Roberto Caruso, muito bem-vindo. Obrigado, Ricardo, obrigado a todo mundo que está aí presente. Eu fiz o que você falou, eu peguei o aviãozinho da alegria, já mandei para um monte de gente, convidei, né, o pessoal que também me conhece, né? É um prazer estar aqui com você que eu conheci na Semana do Cliente Feliz, com a nossa querida, né, Gisele Paula, né, que é uma pessoa que fala de felicidade também, né, do cliente feliz, e aí eu fiquei muito feliz e muito contente de você ter me convidado para essa live, né? Então vamos hoje falar de DNA da alegria, né, o direito natural de alegria que todo mundo tem. Muito bem, obrigado. Ô Caruso, eu gostaria, outro dia eu participei de uma forma diferente de apresentação e eu gostaria que você começasse, né, de uma forma diferente, dizendo assim, não quem é o Caruso, mas assim, quem é a pessoa Caruso? Então, é engraçado que eu costumo fazer, quem é você, né? Não é o que você faz, né? Quem é o Caruso? Bom, eu falei que eu ia copiar uma coisa boa. Não, mas você sabe que, Ricardo, eu gosto muito, eu acho muito feliz você ter feito essa pergunta, porque, assim, eu não acho ruim, as pessoas, isso é cultural, né? As pessoas, elas falam geralmente aquilo que elas fazem, né? Porque a gente é ensinado
a se identificar a partir daquilo que a gente faz. Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, você vai para uma empresa, aí você ganha um sobrenome, né? Ah, eu sou o Caruso que trabalha, o Caruso da tal empresa. Então, assim, a gente acaba se identificando com os ambientes que a gente, né, colégio, clube, turma, né? Ah, eu sou lá da turma do pessoal de Campos do Jordão, ah, eu sou da... E, na verdade, eu acho que é muito saudável a gente olhar para si e falar, quem é você, né? Bom, eu sou um homem de 55 anos, eu sou um cara do bem, eu sou um cara abençoado pelos pais que eu tive, eu me considero uma pessoa justa, honesta, meu valor principal é a ética e a verdade, e o humor. Eu acho que a alegria é o meu grande it, né? Eu sou um cara apaixonado pela natureza, eu me conecto muito rápido com a natureza, eu preciso da natureza, eu preciso do verde, eu preciso ver a cor do céu. Não é à toa que eu vim para o interior, né, Ricardo? Eu vim para o interior porque eu nasci em São Paulo, sou um paulistano, né? Mas assim, eu precisei sair porque quando eu era pequeno, só para você ter uma ideia, quando eu era pequeno, o prédio que a gente morava, dava para você ver até o Parque do Ibirapuera. Depois de poucos anos, eu estou falando aí de 70, 71, 72, por aí. Só que depois começaram a subir muitos prédios e eu lembro que eu morei 40 anos no mesmo lugar, né? Então assim, eu lembro que muito antes de eu sair, né, da casa dos meus pais, eu falei assim, gente, eu não consigo ver a rua, porque o prédio, a fachada dele não era virada para a rua, era lateral, por isso que dava para ver o parque e tal. Você não via mais nada. Então, e é só para explicar pro pessoal, eu não saí com 40 anos da casa do meu pai, tá? Só para ficar bem claro, né? Eu sou italiano, mas eu não carrego aquela síndrome do italiano que só sai de casa quando ele casa, e olha lá, né? Que às vezes ele fica mais tempo na casa da mãe, mesmo casado, né? Enfim, então assim, eu me considero um cara feliz. E eu acho que o mais feliz mesmo é que eu acho que eu sempre caminhei na minha vida em coerência com aquilo que faz parte de mim. Então, a minha essência foi construída nessa coisa da alegria, do bom humor, e eu consegui, de alguma forma, fazer com que isso também fosse o meu trabalho, a minha missão, né? Então, assim, eu posso dizer que eu sou um cara de sorte, com certeza. Esse é o Caruso. Esse é o Caruso. Ô, Caruso, você contou um pouquinho da tua infância, né? Como é que a alegria conversava com você, o tema alegria, o tema felicidade, né? Conversava com você quando você era criança? Então, olha, Ricardo, é muito engraçado porque, assim, os meus pais, eles eram italianos, eu sou a primeira geração da família deles, e meus pais, eles são do pós-guerra. Então, assim, meu pai e minha mãe, na Segunda Guerra Mundial, meu pai, quando começou a Segunda Guerra Mundial, meu pai tinha 9 anos e minha mãe tinha 10. Então você já deu para perceber que minha mãe pegou meu pai, novinho. Mas aí assim, imagina só, né, Ricardo, a gente está vivendo um momento, muita gente usou essa palavra, estamos vivendo uma guerra, né? Eu acho que a guerra é muito mais interna do que externa, mas falando da origem, meus pais, imagina você viver não 90 dias, você viver 6 anos numa situação de guerra, onde você tem que sair da cidade onde você está, e você tem tudo escasso, é escassez direta, escassez de comida, escassez de água, escassez de uma série de coisas. E é nessa hora que, assim, é o ser humano que se nutre com o outro ser humano. Porque se tem uma coisa, que isso já está comprovado até por uma grande pesquisa que Harvard fez, uma pesquisa de mais de 70 anos, o que mais nutre uma pessoa e o que mais um ser humano precisa é do outro, é do acolhimento, é do relacionamento. Então, na época da guerra, a única coisa que eles tinham eram eles com eles. Então, assim, a alegria, ela simplesmente aflorou, porque era o que podia se ter naquele momento. E está muito bem retratado no filme A Vida é Bela, onde o Roberto Benigni, aquele filme, quer dizer, ele retrata claro, uma ficção, mas dentro de uma realidade na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, e minha avó e meu pai são do Sul. Minha avó era napolitana, meu pai era do sul da Itália, de Benevento, os Terrone, o calabrês, e minha mãe era de Milão. Minha mãe era já do norte. Então, assim,
Na Itália, esse casamento jamais aconteceria, porque o sul da Itália está para o nordeste do Brasil. Sabe aquela coisa da diferença e tal? Eu sou filho de italiano. Então você sabe, claro, Tazinato não tem como, né? A gente, tudo em buona gente. E aí, quando meus pais vêm para o Brasil, meu avô é chamado pela Arno, meu avô era um engenheiro, chamado pela antiga Arno para ser chefe de engenharia daqui do Brasil. Depois de um ano ele traz a família, talvez minha avó, minha mãe, o meu tio, e isso em 52. Em 53, meu pai vem para o Brasil, porque meu tio já morava aqui, já trabalhava para a família Matarazzo, e aí o filho dos Matarazzo queria comprar um carro, queria uma Alfa Romeo. E nessa época, não dava para você importar, as importações estavam fechadas. Então assim, o que aconteceu? Meu tio falou com meu pai, falou, escuta, você quer vir para o Brasil? Só que tem uma coisa, você tem que trazer um carro. Quer dizer, ele, como sendo italiano, vindo para outro país, ele podia trazer todos os bens. Meu pai não tinha nada, nem uma mão, nem à frente, nem atrás, e o cara chega no navio com um carro. Enfim. Então, assim, se eu olho para essa história, você já vai vendo que tem umas coisas que são divertidas, no mínimo. E minha mãe e meu pai eram exímios dançarinos. Então, assim, eles se encontraram num lugar em São Paulo, que até hoje existe, que é o Circolo Italiano. Lá na Avenida Ipiranga, no Terraço Itália. No Terraço Itália. E aí, assim, lá eles se encontravam, e aí começou aquele lance, né? Todos os italianos lá, daí, olho no olho, meu pai já rodeando minha mãe. Moral da história, que assim, os dois começaram a se conhecer, dançavam, meu pai dançava muito bem, minha mãe também, eles foram campeões de dança no Terraço Itália. E minha mãe, até o último dia da vida dela, ela dizia, eu só casei com seu pai porque ele dançava bem. Então, assim, da onde vem a alegria? Gente, a dança é vida, dança é movimento, né? Dança a música, dança. Então, assim, acho que todos esses elementos sutis, eles foram vindo para esse casal que se uniu, nasceram minhas duas irmãs, e daí vim eu como caçula, que o pessoal fica falando, caçula como é que é? Caçula tem regalias, é o mimado. Mas, assim, eu tive a sorte de ter pais que, apesar do tradicionalismo italiano, eram aventureiros, porque assim, saíram do seu país de origem e fizeram a vida aqui no Brasil. Então, assim, eles sempre foram muito contemporâneos. Meus pais nunca tiveram aquela coisa de, você tem que ser isso. Não, meu pai, para mim e para minhas duas irmãs, ele sempre falou, o dia que você escolher uma profissão ou que você vai estudar para ser o seu trabalho, escolha pensando em algo que vai te fazer feliz. Olha isso. Então, assim, ele fala assim, claro, você tem que ganhar dinheiro, mas algo que preencha o teu coração. Ele só não sabia que eu ia virar comunicador e que eu ia virar ator profissional. Só isso ele não sabia. Fantástico. Não, e que voltaria para a Itália para estudar na Itália ainda. Exatamente. E olha que o meu pai... Você vai lembrar de uma coisa que eu vou te falar agora, e talvez quem é da nossa, eu não sei com quantos anos você está agora, Ricardo, eu estou com 55. Eu sou mais novo que você, mas pareço mais velho, viu, meu amigo? É só você passar um tempo comigo na brincadeira que você vai ver que você rejuvenesce um pouquinho, mas você está super, delícia. Todo mundo está bem. Mas olha, o que eu ia te falar é o seguinte, meu avô, você vai lembrar, meu avô, ele constituiu uma empresa aqui no Brasil, que foi muito conhecida, ainda existe, que é uma fábrica de rodas de liga leve, chamada Escorro. E a Escorro... Eu vendi Escorro. Você vendeu Escorro? Eu vendi Escorro e comprei Escorro. Fui um dos grandes compradores do que eu gerenciava. Eu dirigi um centro automotivo, não vou falar o nome aqui, respeitado. E um dos principais fornecedores nosso era Escorro, e tinha as melhores rodas, de verdade. E eu gostava da marca, eu gostava da cultura, me identificava bastante, porque o grupo que eu trabalhava também era italiano e tinha uma ligação. Então, eu acho que até sei qual é, depois a gente vai falar no particular. Mas enfim, meu avô foi que construiu a Escorro, e aí, assim, nesse decorrer, né, do tempo, né, eu fui trabalhando com meu pai. Meu pai não trabalhava com eles direto, ele era um representante, né? Então, assim,
eu acabei indo para a área de vendas, né? Eu fui para a área de vendas. E assim, eu comecei a desenvolver muito essa coisa da comunicação, né? Mas enfim, isso tudo para dizer que, assim, eu acho que a alegria, o bom humor, ele vem não só do núcleo familiar, que é muito importante, mas muito dos ambientes que você começa a frequentar. E eu, Ricardo, desde quando era pequeno, eu brincava muito com o filho do zelador do prédio do lado, entendeu? Então, assim, eu rapidamente, eu sempre tive um acesso muito rápido a pessoas que, independia se estudava no mesmo colégio que eu ou não, quer dizer, então eu tive a oportunidade, mesmo mais velho, de trabalhar, eu trabalhei na creche da Paraisópolis, em São Paulo, eu trabalhei em comunidade, na época que, eu lembro que uma vez teve um grande acidente ali no Guarujá, perto de Santos, numa das eu não lembro agora do nome, mas assim, era daquela base de petróleo, a gente foi com um grupo de jovens para ajudar, enfim. Então eu acho que eu tive a possibilidade de navegar em ambientes que me nutriram e me falaram, pô, vale a pena ser, né, essa pessoa feliz. Mas é um grande desafio no mundo do empreendedorismo, é isso que eu quero te falar. Porque... Não, eu ia trazer, né, um pouquinho agora, entendendo, porque é importante a gente entender essas raízes, né, para ver quem que a pessoa se tornou, né, que ela tem muita ligação com a questão do pai, mãe, da relação, do ambiente onde ela frequentou, né, os estímulos que ela teve. E você trouxe na sua fala algo muito rico que define o amor, né, que é isso quem diz nossa, esqueci o nome do autor da área do psicodrama, que o Jacó Moreno estudou muito esse cara. Ah, sim, o Moreno. E o Moreno estudou esse outro cara que eu vou lembrar daqui a pouco quem é. E ele falava assim, ó, o encontro do meu eu, né, e o reconhecimento do outro, né, porque eu só existo se eu reconheço o outro. Essa ligação que existe entre o meu eu e o outro, existe um laço infinito que se chama amor, que é essa ligação do reconhecer. E aí, o que a gente vive, eu vou trazer o tema para o mundo corporativo, mas que a gente está vivendo hoje, Caruso, e eu queria discutir com vocês esse assunto também, que eu estava com uma live de um amigo nosso, que é um fenômeno, um doutor na área de corporal, que é uma outra formação que eu tenho, e ele estava dizendo assim, que é o Pearson, né, que a gente está vivendo um mundo muito paradoxal, que é um mundo onde eu tenho que distanciar do outro para cuidar. Né? Então, assim, diante do Covid, eu tenho que ficar distante de você para poder cuidar de você, e você é meu ente familiar querido. E isso encadeia várias outras questões de psique, que traz a questão, por exemplo, uma outra paranoia. Uma outra coisa é a paranoia, porque eu saio na rua e o inimigo entre aspas, mas assim, tá invisível, eu não sei. Então, né, por outro lado, eu também estimulo uma outra questão da obsessão e a compulsividade pela limpeza. Então, realmente, eu amei quando você começou a nossa live dizendo que a gente está vivendo um momento de guerra interior, né? Então, eu vim construindo assim todo esse conceito na minha cabeça. Eu falei, caraca, ele está traduzindo, né? O que eu vou trazer tecnicamente para a conversa agora é algo, né, o que trata disso, né? E eu fiz uma pesquisa proposital no Telegram, por causa da nossa conversa, e eu coloquei lá 9 emoções, né? E eu pus 9 emoções no Telegram e pedi para as pessoas votarem 4, de 9, 4. E incrível é que a alegria não é uma que dispara, né? E a alegria é a curadora. E aí, vou te dar mais uma pista, só deixa eu me empolguei aqui com o que você disse, né? Tem um livro do Alexander Lowen, do Low, né? Quem quiser chamar ele assim, chama Alegria. Ele é o pai da bioenergética junto com Reich. E o Alexander Lowen, esse livro, tem um capítulo dele que dentro do livro Alegria tem um que se chama Raiva, tem um capítulo, né? Que é você colocar também para fora esse sentimento. Então, eu queria te perguntar assim, dentro de todo esse contexto que a gente está vivendo, né? Você é uma pessoa que tem uma experiência internacional, é um ator que trouxe como propósito de vida a alegria, né? Eu quero falar ainda do projeto que você tem aí, um projeto educacional fantástico. Eu queria te perguntar, e para quem está chegando agora, a gente está falando com o Roberto Caruso, super ator,
incrível, sigam ele no Insta. Caruso, como trazer alegria para dentro das empresas? Então, olha, essa é uma batalha. Peraí, eu quero pegar uma coisa aqui, deixa eu ver onde é que ele está. Porque você tocou no Lowe. Ah, tá aqui. Eu não conhecia esse livro dele, mas eu quero só te mostrar que assim, que a gente não conhece as pessoas por acaso. Conhece esse livro? Aham, conheço. Anatomia Emocional, do Stanley Kellman, que faz o trabalho do corporal, do Reich, né? Que é um trabalho fantástico, né, da bioenergética. E esse daqui, que assim é meu de cabeceira, A Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Esse eu não conheço. Cara, esse daqui, olha, eu tenho o PDF, eu mando para vocês, se quiser passar para as pessoas. Agradeço. É um livro maravilhoso. Bom, enfim, como trazer alegria para as empresas? Então, assim, é um grande desafio, são mais de 25 anos, né? Quando eu fiz depois que eu fiz toda a minha trajetória de estudar na Itália, fiquei um ano lá, mais de um ano e meio, fiz comédia dell'arte, voltei, comecei a trabalhar dentro do Brasil no entretenimento, né? E aí eu comecei a perceber que, assim, a minha empresa, olha só, depois de 10 anos que eu tive a Comediantes dell'Arte, que era uma empresa para fazer intervenções nas empresas, nas convenções, nas horas dos coffee breaks, etc. Você conhece, que você já vivenciou muito isso também. Mas assim, o que era? Eu comecei a perceber uma hora que, assim, que esse tipo de alegria estava tanto quanto para um buffet que trazia um canapé gostosinho. Ou seja, na hora que você vai para uma convenção, você tem um momento do coffee break, aí você tem aquela mesa, né, tem aquelas coisinhas gostosas. Então a gente era um breve momento gostoso dentro de um longo período de trabalho. Eu nunca vou esquecer, uma vez eu estava na Bahia, no Meridian, com uma empresa, que eu também não vou falar não, mas é uma empresa da área farmacêutica, 7 dias de convenção, eles tiveram um dia para sair. Um dia de 7. Então, o que você faz? Você vai para um hotel paradisíaco, lugar maravilhoso, e você fica 8 horas dentro de uma sala ar-condicionado. Quer dizer assim, eu ficava pensando, eu falei, mas qual o propósito, né, de trazer para um lugar desse, né? É para deixar a pessoa totalmente ansiosa. Então, eu comecei a perceber, primeira coisa, eu trabalhei uma época em algumas empresas, mas saí logo, eu logo abri, em 95 eu já era home office, já era empreendedor, nem tinha essa palavra, nem se falava empreendedorismo em 95, enfim, aqui no Brasil. E aí eu comecei a perceber o que acontecia comigo. Quer dizer, eu falei, por que eu tenho que... Sabe aquela coisa do The Wall, o videoclipe do The Wall, né, das crianças? Só que assim, só não fizeram o clipe, entendeu? Do The Wall 2, fase 2, nos escritórios, todo mundo engravatado, com a roupinha Yutaie, deu a hora do almoço, vai pro quilo, todo mundo junto, terno, marrom, preto, azul ou cinza, entra no elevador, sai do elevador. Quer dizer, a gente continua vivendo esse mecanicismo a todo momento. Eu falei, gente, cadê a alegria? Hoje você sai na rua, quer dizer, hoje você não sai na rua, mas quando você sai na rua, você não vê uma pessoa andando sorrindo, você vê a pessoa andando com, eu falo que no teatro a gente chama de estado zero. Eu tô zero. Então assim, se você vê uma pessoa rindo, as pessoas até afastam de alguém que está rindo, porque acham que a pessoa está louca, está bêbada. Então chega uma hora que, assim, outra coisa também, né, que está dentro do tema alegria. Se você elogia uma pessoa, né, assim, mesmo uma pessoa que você não conheça tanto, mas você elogia, a maioria das pessoas fala, essa pessoa está querendo alguma coisa. E se você se autoelogia, se falar assim, olha, posso falar uma coisa? Eu faço muito bem esse trabalho. Olha lá o arrogante, olha a Tássia, olha assim, se está se achando, se sentindo. Então, assim, gente, que mundo é esse que eu não posso me auto-ovacionar? Falei, pô, mas eu estou fazendo bem a coisa, eu tenho que fazer isso no meu silêncio, aquela coisa do yes, tímido. E eu não posso nem elogiar muito, porque senão já vão achar que, olha... a mesma coisa, a síndrome das mulheres. Eu, durante 2 anos, fiz parte do grupo de coordenadoria do empreendedorismo da virada feminina, junto com a minha amiga Vanessa Palazzi, que é lá da Assembleia. E aí, assim, a gente falava muito sobre esse tema. As mulheres, gente, olha, se não tem alegria, as mulheres são as mais que são oprimidas nesse sentido. Mulher muito alegre, na boca de homem machista e de mulheres machistas, fala, olha lá aquela facinha.
tá toda risonha. Eu falo, gente, então assim, a alegria, isso só para te trazer o contexto, imagina se isso é fora, imagina dentro de uma empresa que tem o mesmo, assim, o Murilo Gun fala uma coisa muito interessante, né? Que a gente vive em 3 modelos, né? Que a escola é do mesmo jeito, né? Escola é parecida com quartel, é parecida com presídio, né? E é parecido com um prédio de história, é tudo fechado. Então, assim, a gente, depois da Revolução Industrial, a gente começou a ter uma compactação do ser humano e ele está no espremedor de laranja e até hoje é assim. A gente vive um modelo muito forte do americano, mas o europeu também é assim. Então, assim, como é que uma pessoa pode pensar em alegria dentro de uma empresa quando ela tem todos esses elementos, né? Então, eu até falo num vídeo que eu coloquei no YouTube, Ricardo, a gente começa a estudar, vai para a escola com 6 anos, mais ou menos, hoje mais, né, 4 anos, mas entrava na escola 6, 7 anos. Você passa 17, 18 anos da sua vida estudando, isso sem contar a universidade. Os primeiros 22, 25 anos da gente é estudando. Então, assim, com quem que a gente mais convive? Com o professor. Aonde? 4 horas todo dia na baia, ali. A gente só está sendo preparado para entrar no mercado corporativo, que é a mesma coisa. Só que em vez de 4 horas, você vai trabalhar 8 horas, no mesmo esquema. Então, assim, eu, para entrar, até hoje, Ricardo, para falar para um gestor, falar para ele, falar assim, olha, quando tem algum problema na sua empresa, qual é a primeira coisa que você pensa? Em processo ou nas pessoas? Processo. Processo é a primeira coisa. Então, assim, só que quem é que vai fazer o processo acontecer? São as pessoas. Então, por exemplo, as pessoas fazem coisas para ficar alegres e felizes. E eu falo o contrário, fica feliz primeiro, que você vai conseguir fazer suas coisas muito melhor. Então, a forma como eu hoje chego nas empresas é exatamente falando, olha, tanto que hoje quem decide me contratar não é o RH. Quem decide me contratar hoje é um VP, é um diretor, é um presidente. E para chegar nesses caras, tem ainda que contar com essa pessoa, ela ter uma maturidade para entender que assim, que você tem que escolher, ou você trabalha para viver, ou você vive para trabalhar. Quem vive para trabalhar, morre antes. Quem trabalha para viver, morre depois. Né? Então, assim, a forma que eu faço é hoje mostrando os cases, todos os trabalhos que eu já fiz, e mesmo assim, eu encontro muita resistência para as pessoas elas trabalharem com o quesito alegria. Quando você faz aquelas, como é que fala? Pesquisa de clima, né? Você não acha a pergunta, você alegria. Se sente alegre? Não tem. Então, isso só para te dar o contexto, que assim, que pode ser lindo, todo mundo acha legal o trabalho, nossa, Caruso, alegria é uma coisa necessária, mas na hora de contratar, na hora de entender... Então, eu vi, é verdade, porque todo mundo gosta do tema, acha legal, quero ser alegre, e aí a gente diz assim, ok, a gente tem aqui um trabalho que vai trazer alegria para as pessoas, passa uma mensagem séria, né? Passa uma mensagem com consistência, séria, mas de uma maneira, que são os seus personagens que você tem, né? Eu não sei nem se você chama eles de personagens, ou porque eles têm vida própria, né? Depois você me dá o nome. Eu chamo eles de entidades da alegria. Ótimo. Então, as entidades da alegria que você criou. Mas a entidade é alegre, a entidade é bacana, é a forma de acessar um outro canal das pessoas e elas guardarem de uma maneira memorável. E aí as pessoas acham que aquilo lá só vale para CIPA, né? Que aquilo só vale... né? Exatamente. E entende a profundidade do atendimento ao cliente, do relacionamento de uma liderança, do ambiente mais gostoso. E é engraçado porque quando a gente fala essa palavra disruptiva, ela é moda, mas você vê, o sistema mudou de aprendizagem, a cabeça de todo jovem mudou, não é mais da Revolução Industrial, é algo aberto, algo espacial, né? Então, assim, descontraído, e tem empresas que estão se moldando a isso, que cabe o seu trabalho completamente da alegria. Caruso, me fala do DNA. Vamos lá, por que DNA? Agora a gente está aí com 30 minutos de live, acho que é importante a gente falar do DNA. Beleza. O DNA é o seguinte, assim,
Eu falo que tem coisas que vão surgindo no meio das minhas criações, né? Então, assim, eu sou um prato cheio para um psiquiatra, com certeza, né? Porque, assim, não, eu tô falando de multiplicidade, né, de personalidades. Mas eu digo pelo seguinte, né, do DNA. Eu acho que eu gosto muito de brincar com as palavras, né, os acrônimos e tal. Então, assim, o primeiro que me chamou muito a atenção que eu fiz não foi nem o DNA, foi a sigla medo. O que é medo, né? Que a gente fala, o medo move as pessoas. Medo eu traduzo da seguinte maneira, é uma sigla que fala, meu envolvimento determina as oportunidades. Porque quando eu estou diante de alguma coisa que me dá medo, se eu for olhar antropologicamente falando, o medo está diante da minha segurança. Então, assim, o ser humano precisa se sentir seguro dentro do ambiente que ele está. Isso em todo momento. É que é imperceptível, que a gente nem fala muito sobre isso, mas a gente precisa sentir a segurança. Agora, quando eu estou diante de alguma coisa nova, eu vou ter medo, porque eu não conheço aquilo. É um medo diferente, numa graduação diferente. Mas se eu estou diante de alguma coisa que me dá medo, se eu parar e observar, usar meu sentido de orientação e falar, bom, até aqui onde eu estou não me oferece perigo, deixa eu entender por que eu estou com medo. E eu vou fragmentando os elementos da situação que me dá medo, o meu medo começa a se diluir. E aí eu começo a entrar no estado de coragem, né, de coração, porque coragem para as pessoas que saibam bem coragem é agir pelo coração, aí eu começo o quê? A entrar num estado de alegria. E eu gosto muito de falar que alegria é diferente de êxtase. Alegria não é uma coisa passageira, é um estado, é um estado é um estado de ser, né? E aí veio o DNA. Quando eu estava escrevendo, né, algumas coisas, eu estava usando a doutora Vavá, que é um personagem que eu estou fazendo muitas lives com ela. É uma entidade, né? É uma sexopsicoterapeuta que o tema dela é trocando a dor por bom humor. E aí veio o DNA. Eu falei, gente, o DNA é o direito natural à alegria. E aí, fazendo um pouquinho de alusão a esse cara aqui do Bruce Lipton, só para dar uma rápida, o Bruce Lipton é que escreveu sobre a epigenética. E a epigenética mostra, assim, de uma forma muito reduzida agora. Eu não sei o que é epigenética. Então, a epigenética é o estudo exatamente de como o meio influencia o nosso corpo celular. Eles descobriram que a célula, ela não sobrevive por conta do núcleo dela, ela sobrevive por conta da membrana. E a membrana da célula é que faz todas as trocas, né, dos líquidos, dos alimentos, né? E é claro que o núcleo ele tem importância, mas eles retiraram o núcleo da célula e perceberam que o meio ambiente impactava diretamente na saúde. Então, assim, para dar um exemplo prático para as pessoas que estão ouvindo, olha só isso, Ricardo. Eu sei que isso vai colar em você, porque o trabalho que você faz, que é fantástico, né? Assim, com todas as atividades que você faz, você já mexe há muito tempo com a epigenética, só para te contar. A epigenética, eles fizeram um estudo, o Bruce Lipton é um biólogo, e ele fez um estudo, ele pegou células iguais e colocou em 2 potinhos, né, de tipo cultura, né, uma cultura. Num desses potes ele colocou coisas nutritivas, e aí, é claro, as células elas foram se alimentando. E no outro colocou num lugar que não tinha muita nutrição. As células, claro que naturalmente foram se adoecendo. O que ele fez? Num determinado momento, ele tira essas células do lugar ruim, coloca no ambiente nutritivo e essa célula se recupera totalmente. Ou seja, o ambiente que você cria, ele impacta diretamente, né, no seu corpo celular interno. Agora, Ricardo, se isso acontece dentro da gente, você já sacou que fora é a mesma coisa. Ou seja, galera que está ouvindo essa live, se nós estamos num momento de pandemia, você precisa agora dar o seu nutriente, que está no que você falou, Ricardo. Eu me afasto para me aproximar do outro. É assim que funciona. Então eu me afasto para me aproximar. A epigenética, ela faz isso, ela estuda isso. Então um pensamento que você tem, um leve pensamento negativo, dispara uma descarga hormonal e vai deixar o seu ambiente ou nutritivo, ou vai deixar ele fora da nutrição. Ou seja, a gente tem o poder de realmente ter saúde a partir de muito pouco. E aí é o complexo, né?
é a saúde, é a alimentação, assim, é todo esse complexo. Então a gente não pode deixar... eu sou um cara saudável, mas eu me dou super mal com a minha mulher. Eu sou um cara que faz esporte, mas eu durmo 3 horas por dia. Então, assim, é aquilo que a gente costuma ouvir muito, mas assim, o DNA da gente, se a gente olhar toda a estrutura do DNA, ele é isso, é a composição, aquela hélice que a gente fala, né? É a nossa espiral. Aí você pega a espiral do DNA e vai lá para a Índia e olha como é que são os fluxos dos chakras e das energias da gente. É tudo na espiral. Tem até um desenho, no YouTube, eles mostram a rotação e a translação da Terra. Ela forma uma espiral. O Gaudí, quando você vai lá para a Sagrada Família, na Espanha, ele fez toda a Sagrada Família, aquela igreja, que até hoje não terminou, toda baseada nos movimentos da natureza. Ele se baseou nas escadas pelo interno das conchas, as colunas são estudadas pela... Não, continua, porque... as árvores, a entrevista, né? desculpa, a entrevista é para todos, né? Então continua porque você está discorrendo muito bem, por favor. Então assim, quando se a gente começa a se abrir um pouco mais e começa a sair, né, desse umbigo que é a sua casa, porque a casa, assim, a gente vai sempre buscar o lugar mais confortável. Sempre vai buscar o lugar mais confortável. Só que assim, a gente perde a grande oportunidade de encontrar o universo no outro. Então assim, olha só, né, como a gente não tem desconexão. Né? Outro dia eu estava vendo, acabou de sair um vídeo falando do Bohm, que tem aquele estudo, né, atômico quântico, né, eu esqueci agora o nome, mas enfim, esse cara, esse Bohm, ele estudou física quântica junto com Einstein, junto com outras pessoas. É uma história muito... Eu vou te mandar esse vídeo também. É assim, para a época que a gente está falando dele, de 1920, 30, era uma coisa que hoje, o funk não sabe disso, entendeu? O sertanejo, com todo respeito, não tem ideia disso. Então, assim, abençoada seja a minha ignorância. Porque quando eu aceito a minha ignorância, eu estou abrindo o espaço para a minha curiosidade, para saber aquilo que eu não sei. E esse projeto da educação que você comentou, e se der tempo a gente fala, eu era um total ignorante sobre a estrutura da educação. Eu não sabia quem era Anísio Teixeira, eu conhecia mais ou menos Paulo Freire, Rubem Alves, mas eu não fazia ideia da estrutura super, assim, é uma coisa muito louca, se a gente for olhar para a estrutura da educação. Eu quero pegar esse tema, mas eu digo que as conexões, elas são interessantes, né? A gente se conhece há pouco tempo e é impressionante a conexão que a gente teve e o trabalho que a gente fez. Você fez a abertura de uma palestra que eu ia dar com a Gisele e ela tá aí, ela já entrou, mandou um monte de oi pra gente, depois não sei se ela continua. Então... E agora você está falando um monte de coisa e isso tem um eco aqui muito grande e eu gosto de pegar, eu tenho alguns livros que eu trouxe do escritório para casa e aí antes de qualquer live que eu vou fazer, eu pego um livro, dou uma interiorizada e peguei um livro, abro à toa e aí diz o seguinte, esse livro é onde a gente não alinhou nada, deixa isso muito claro para quem está nos ouvindo. Em poucas palavras, diz assim, se você for sério, quanto a mudar sua vida, seja sério quanto a mudar o que o cerca. Porque nós nos tornamos parte do nosso cotidiano. E a gente não combinou nada. Nada. Olha a página. Ô, Gi, você tá aí, um beijo, querida. Gi, culpada. Culpada. Ricardo, né? A hora que você lê esse livro, você vai ficar azul. Você não faz ideia. É assim, tá bom. Vamos lá. E eu não quero perder tempo com você, eu quero entrar no teu projeto que eu achei lindo e a gente precisa divulgar ele. Tem uma colega nossa aqui, a Samantha, tá impressionante, deve estar louca porque ela manda um monte de coraçõezinhos pra gente que ela tá adorando, porque ela tem essa super energia. A Cristiane da Áustria, é minha irmã que mora na Áustria. Ela falou que para você visitar a Sagrada Família, você tem que fazer uma parte de uma doação também, né? Ela estava escrevendo. Sim.
Sim. né? Então, que é a troca, que tem a ver com a troca, né? Eu digo aqui, a Cida está dizendo assim, o poder e as políticas econômicas não estão voltadas ao bem-estar social ou para a felicidade do trabalhador. Cada vez mais explorado. Haja resiliência para ser feliz. Então, é isso aí. E ela é uma pessoa formada, foi da Secretaria de Educação, uma pessoa que conhece muita coisa da educação, e eu gostaria de falar do teu projeto de educação, que eu achei incrível a tua iniciativa, e eu acho que as pessoas poderiam contribuir. Depois eu quero falar com você em off sobre isso. Vai lá. Tá. Me fala desse projeto. Então, tudo começou com essa coisa da ignorância. Na verdade, assim, a pandemia, eu falo que assim, a gente está vivendo esse momento do afastamento e de você olhar para dentro de si, foi muito rico para poder também entender o que realmente você tem, né, de essência, né? E eu tenho um processo que eu faço de uma forma particular, que é o Heart Flow, que é um trabalho que eu fiz com alguns empresários de acolhimento emocional e fortalecimento emocional. Eu não chamo ele de coach, né, porque ele não é um coach, ele é uma coisa fluida que nasceu depois enfim, das minhas formações e experiência somática, terapia, etc e tal. E aí eu comecei a olhar e falar assim, quando eu entro no Instagram, quando eu entro nas lives, Ricardo, eu começo a ver que sim, tá todo mundo querendo defender o seu. E tá certo, não tem nada de errado, tá todo mundo querendo defender o seu pão de cada dia. E tem muita gente que continua no empreendedorismo, eu acho ok. Só que assim, eu tenho certeza, eu arrisco dizer aqui que 100% das pessoas que estão na internet não estão olhando para a educação e não estão pensando dentro do projeto delas algo para ajudar efetivamente as pessoas que estão no front da parte da medicina, a não ser que tenha um parente ou um amigo. E eu não estou julgando, mas assim, eu tenho uma filha de 12 anos, vai fazer 12 anos, e tenho uma outra de coração de 23. Daqui a uns 30, 40 anos, se eu segurar a onda bem, eu ainda não vou virar purpurina, mas eu vou. Só que assim, antes a gente falava assim, que filhos eu vou deixar, não, que mundo eu vou deixar para os meus filhos. Hoje é o contrário. Que pessoas eu vou deixar para o mundo. É essa a diferença. Sacada então, boa. Eu falei assim, gente, o que eu tenho, porque assim, a minha batalha de querer levar para o corporativo, na verdade para as pessoas, essa coisa de despertar alegria, eu falei assim, será que eu estou levando para o lugar certo? Porque o corporativo, se a gente for analisar, o corporativo não está interessado, com todo respeito, não está interessado, em primeiro lugar, no bem-estar do profissional. Ele se importa, sim, mas a primeira coisa que ele quer é produtividade, é a lucratividade, é o sócio, etc., porque é o mundo capitalista. E nós, seres humanos, somos as peças de conexão. A gente é o terminal que está lá para fazer o contato. Se o terminal queima, tira, coloca outro. É assim, sem choro nem manha. Então comecei a ver que não fazia sentido, primeiro, o trabalho de humor que eu faço não é um trabalho meramente para rir. O trabalho que eu faço, que eu chamo de humor com propósito, é você usar o humor, a alegria, para você, exatamente o que você falou, entrar num outro estágio de percepção e as pessoas, elas assimilam aquilo de uma maneira melhor. E você sabe, porque você faz várias atividades também, né, com a parte lúdica, então você sabe muito bem do que eu estou falando. E assim, a gente para de brincar muito cedo. Então eu comecei a perguntar, eu falei, gente, a minha filha com 11 anos, ela já não brinca mais, já não brincava na escola. A última coisa que tinha muito mais aula conceitual, eu falo que é o ensino da guilhotina, da cabeça para cima, da cabeça para baixo nada. Não tem parte, educação física não existe na escola, existe educação do desporto, ninguém ensina, eu fui estudar com o Ivaldo Bertassi, eu fui estudar a reeducação do movimento. Ninguém ensina para você, para a criança, como é que você é feito, o trinômio, músculo, tendão, osso, por que você fica em pé, biomecânica, bioenergética, tinha que ter isso. Então assim, eu comecei a olhar e falei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa para que eu possa realmente ser um agricultor desse planeta. E a educação. Então assim, eu comecei a tirar da frente o lance do empreendedorismo,
Porque chega uma hora e fala assim, tá bom, mas eu vou empreender para quem? Quem é que vai se beneficiar? Um cara de 45, 50 anos? Não, eu preciso fazer alguma coisa para quem está começando agora. E aí nasceu, a minha ignorância me levou para a educação. Aí eu me senti perdido, né? Porque, ignorante mesmo. Eu fui estudar os grandes nomes da educação. Aí eu soube por outras fontes que dentro da educação tem uma politicagem danada, tem esquerda, tem direita, tem centro, tem em cima, tem embaixo, tem no meio, tem transversal. É uma luta de poder, fantasiada às vezes por um diálogo bonito. Então, assim, você tem gente que ama Piaget, você tem gente que odeia Piaget, você tem gente que gosta da escola integral, você tem gente que não gosta. Você tem um cara como José Pacheco, que há 40 anos fez a Escola da Ponte em Portugal, e até hoje, o cara quase foi banido do Portugal, porque ele trouxe uma coisa totalmente diferente. E se você faz alguma coisa diferente, as pessoas têm o quê? Medo. Medo. Perfeito. Medo de algo diferente. Então, o projeto da educação, eu lancei ele com um nome, só que assim, eu tenho a grata oportunidade de conhecer muitas pessoas que vão dando pitacos. Ele nasceu com o nome Professores Felizes, Semeadores do Amanhã. Aí eu ouvi de várias pessoas de peso falar assim, Caruso, esse nome não vai pegar, esse nome, olha, por causa disso. Começaram a me falar um monte de coisas. Crowdfunding, que a gente pegou a base de crowdfunding para poder fazer isso. Porque assim, hoje ninguém está investindo. Então não adianta eu chegar numa escola, a escola é a vaquinha, hoje... né? Deixa não, claro, é a vaquinha, é tipo uma vaquinha. Então eu falei assim, bom, fiz todos os orçamentos, falei com os profissionais, falei quanto que eu preciso para fazer esse projeto andar gravando, né? Então, Ricardo, são 30 módulos, são quase 120 videoaulas, né? É um trabalho que reúne algo que a Universidade de Pedagogia não dá para professor nenhum. E assim, eu não vou substituir o professor do professor. O meu trabalho é um trabalho para fortalecer a parte emocional, o comportamento, dar técnicas de linguagem, da alegria, do bom humor e da descontração e as técnicas de como você falar no vídeo, simples assim. Então assim, a gente fez esse projeto e ele ganhou um nome que eu vou lançar hoje ainda isso. Se chama Profs Brasil. Profs porque os alunos chamam... prof. Então eu vou imitar o Marcelo Rezende. Bota exclusivo aí, dá trabalho! Bota exclusivo! É isso Furo mesmo. de reportagem. Você acha que é fácil fazer isso? Repete o nome. Então, Profs Brasil. E assim, eu fiz, porque assim, eu gosto muito de fazer roteiro, né? Aí eu fiz um vídeo lá na plataforma, tem algumas pessoas que entraram, o vídeo tem 25 minutos e tá contando por qual motivo e tal, mas eu não sei, infelizmente, a gente tem muito mais pessoas que querem conteúdo pequeno, rápido, né, e não quer se aprofundar. Então eu falei assim, bom, quem sou eu para ir contra essa maré? Porque o meu interesse é que as pessoas entendam para que serve o programa e que ele possa acontecer. Então eu vou até te mostrar. Eu estava aqui, ó, vou mostrar para você. Pode mostrar. Eu estava nesse exato momento, né, deixa eu só virar aqui, né, você vai ver a minha ilha de edição. Eu estou finalizando a edição Furo 2 de reportagem. Eu Furo. De 25 minutos, foi para um vídeo de 6 minutos, mas ficou muito bacana. E eu daqui a pouco vou soltar em primeira mão e ainda vou fazer depois uma observação. Esse vídeo está sendo lançado após a live com meu amigo Ricardo Tazinato. Fantástico. Porque a sua vibração... Oi. Não, fala, continua. Não, só para fechar. A sua vibração... e eu estou muito feliz da gente estar aqui nessa live, a sua vibração, essa vibração que a gente está aqui, e falo isso para todas as pessoas que estão conectadas com a gente, que estão mandando os coraçõezinhos, né, são as vibrações que eu acredito que impulsionam a gente ter inspiração e estímulo. Então assim, se vai dar certo, se não vai dar certo, o importante é você fazer. Então faça, sem esperar. E a mesma coisa, Ricardo, que eu falo da expectativa. Quer sofrer menos na vida? Profissional, pessoal, na que for, para de ficar esperando. Faça de coração, faça com coragem. E aí, o que vai acontecer não depende de você, porque você não tem domínio. Deus deu pra gente o livre-arbítrio, vamos falar assim, né? O livre-arbítrio, né? Então assim, ele falou, decide o que você vai fazer. Então assim, eu acho que a gente precisa realmente acreditar numa coisa e ser persistente.
Se aos meus 55, 60 anos, entendeu? Eu vou descobrir que esse era o grande diamante da minha vida, eu sempre vou lembrar da jabuticabeira. Porque uma jabuticabeira, quando você pega ela pequenininha, ela leva 25 anos para dar a primeira florada. Então, eu parei de julgar o meu tempo. Isso que eu quero te falar. Eu parei de julgar o meu tempo. Então, assim, eu sempre fui um cara que vive o presente, eu vivo o agora. Eu não vivo o antes, eu não vivo o depois. Agora eu estou aqui com você, feliz, né? Alguns minutos atrás eu estava aqui feliz, já terminando, e eu tenho certeza que, assim, que tudo isso aqui está dentro de uma grande edição para uma grande obra que vai acontecer. Então, assim, eu olho muito para o Gaudí. O Gaudí, quantos anos tem a Sagrada Família? É, e continua... Ele falou o seguinte, o Gaudí falou o seguinte: eu não construí para os homens, eu construí para Deus. Isso. E para quem eu construir, não tem pressa que fique pronto. É isso. Né? Eu vi tudo isso. Tudo isso para falar do... Não, tudo para falar do DNA, né? Então, assim, o que é DNA, gente? Direito natural à alegria. A gente está na vida para ser feliz. E a gente não pode abrir mão disso. Então, ponham no seu coração, né? E assim, quando você tiver que tomar uma decisão, haja pelo coração. O cérebro, ele não funciona sem o coração, gente. Ele precisa do coração para funcionar. Tanto que quando você ouve às vezes no hospital, teve morte cerebral e o coração está lá batendo. Então quem é que segura a onda? O coração, gente. Sensacional, nunca tinha visto isso. É bom. Olha, Caruso, dentro do teu projeto, como é que as pessoas acessam essa crowd? Gostaria que você dissesse como que elas podem contribuir, onde elas vão? Então, é o seguinte, eu vou hoje mesmo no meu Instagram, lá no Linktree, você vai na bio, tem um Linktree. Dentro do meu Linktree tem um botão que agora está escrito Professores Felizes Semeadores do Amanhã. Vai mudar para Profs Brasil. É só clicar lá, vai direto para a página. O crowdfunding chama Abacaxi com SH, né? E assim, tem vários tipos de doação que você pode fazer. Tem a doação com recompensa, a gente criou algumas recompensas. Então, assim, de acordo com o valor que você doa, eu estou dando algumas coisas que eu faço. A minha esposa está doando um número certo de constelações familiares, que a gente faz a constelação familiar pela internet aqui, né? Então a gente fez uma maneira, né? Daí assim, eu já ouvi de tudo, Ricardo. Já ouvi as pessoas falando, não, Caruso, olha, é muito difícil, a vaquinha, a gente teve que investir muito. Eu falei assim, olha, se eu for me basear pela história do fracassado ou do cara do sucesso, eu não faço nada. Então, eu estou confiando que, assim, que as pessoas, de alguma forma, tem que fazer sentido, né? Ninguém doa se não faz sentido. Eu acho que o teu projeto, ele tem... O projeto que você está propondo, eu não vou colocar dono no projeto, porque quando você põe dono no projeto, né, as pessoas não aderem. Então, assim, o projeto que foi apresentado, e é uma realidade, não é nem um projeto, é a execução mesmo agora, está no fase de execução, é uma coisa tão bacana que você começou a nossa live dizendo da Revolução Industrial. E aí você trouxe, a gente precisa mudar um modelo. Eu estou tentando levar alegria para dentro das companhias, das empresas, do mundo corporativo, e ele não está me ouvindo, porque ele não está entendendo, não faz sentido esse tipo, não dá eco essa conversa. Então por quê? Porque as pessoas são revolução industrial e estão tentando ser incluídas no mundo digital. Quando você vai para as crianças, que de verdade é onde vão ser os futuros empreendedores, o futuro, aí sim você vai ter, assim, o jovem, o adolescente, as pessoas que transpiram isso. Eu acho que você acertou muito bem o público. Eu acho que está semeando no lugar certo. E outra, e os professores que são da nossa idade, que quiserem engajar, que ótimo, porque maravilha, porque ele vai conseguir ter maior acesso aos seus alunos, porque vão ser vistos como iguais, né? Parecidos. Eu vou contar uma coisa do projeto, só para ser breve e não tomar muito tempo. É assim, por que assim, me perguntaram, poxa, Carlos, mas por que você não pega esse produto, que é um produtão, e você faz ele virar um produto de marketing digital? Tudo bem, ele pode até se transformar, porque o modelo que eu estou construindo, ele vai servir para... a estrutura, a espinha dorsal vai servir para ajudar outras profissões, né? Profissão da área médica, ou mais o pessoal, enfim. Então, assim, só que
é aquilo lá, né, Ricardo? Não adianta você ter uma ideia se você não começa a construir ela. Para quem conhece a parte técnica e para quem conhece, né, valores de produtora, de edição, de criação de conteúdo, de horas de gravação, quando olhar o valor do projeto, vai falar, não dá para fazer só com isso. E eu falo, dá para fazer. Então eu vou abrir para vocês. Hoje, para fazer um projeto desse, a gente precisa de 80 mil reais. Aí eu coloquei, a gente precisa de 1.000 pessoas doando 80 reais, ou 2.000 pessoas doando 40 reais, ou 4.000 pessoas doando 20 reais. Então não interessa quanto você vai doar, porque não é o dinheiro, não é o fim. Ele é o meio para a gente chegar no produto, né? E só que é o seguinte, quando ele estiver pronto, e se a gente conseguir atingir essa meta, e eu tenho fé que a gente vai conseguir, nós vamos dar de presente, nós vamos dar gratuitamente para 1.000 professores. Eles vão fazer gratuitamente. O professor que tiver interessado, ele simplesmente vai ter que entrar em contato com a gente vai fazer a abertura. A pessoa tem que entrar, vai ser por ordem de chegada, é claro, e ele só tem que comprovar que ele tem a licenciatura, ele tem que comprovar que realmente ele é um professor dentro da lei, que ele pode atuar como professor. E aí ele tem esse curso durante 1 ano. Então, essa campanha, ela na segunda fase, ela é moto contínuo. Por quê? Amanhã, quando a gente fizer todo esse projeto, a gente vai chegar num valor desse curso, e aí uma pessoa qualquer, ela vai poder adotar um professor. Nós temos mais de 1,5 milhão de professores no Brasil. Então, assim, eu quero fazer uma doação, eu quero doar esse curso para um professor que está lá no Piauí. Você vai poder doar, entendeu? Porque a gente vai ter a rede de professores que não têm condições e gostariam. Então a gente vai fazer, adote um professor. E a gente vai fazer para que todo mundo possa ter. Isso vai permitir para a gente 2 coisas, isso que é legal. Um banco de dados com os professores, para a gente entender em que nível emocional esse professor está. E a gente também vai procurar monitorar de uma forma bacana, e aí eu vou precisar realmente dos parceiros, para entender qual é o impacto que esse professor tem na vida dele e principalmente que impacto ele tem com os seus estudantes. A gente precisa acompanhar isso para saber o que está fazendo, o que precisa mais, o que não precisa, e a ideia é conseguir integrar isso dentro do projeto educacional do país. Porque assim, não dá para ficar... Eu estudei o processo da Finlândia, que é considerado um dos lugares onde o professor tem mais atuação. Gente, a gente está indo para um modelo aqui que eles estão defendendo 1.200 horas por ano, e na Finlândia, e hoje é 800 horas por ano o aluno tem que estudar. Eles já estão querendo aumentar para 1.200 para que a criança ela estude de manhã e de tarde, é a escola integral. Ela faça atividades para ela aprender o manuseio das coisas. Eu acho louvável. Mas a gente tem que tomar muito cuidado porque existe uma convivência social que também precisa ser mantida. Então, se eu coloco um projeto, qual é o projeto melhor? É o de 1.200 horas ou como na Finlândia, que são 600 horas? Então, tudo isso é uma incógnita. Mas o que a gente tem que... E tem uma variável que o Brasil existe regiões e cada região tem seus costumes, as suas particularidades, né? Exatamente, porque, por exemplo, quando você vai para o interiorzão do Brasil, precisa escolher o foco. Tem professores que rodam 200 quilômetros, às vezes, para ficar um tempo para poder dar aula para as pessoas que estão naquele mundão que não tem nada. Então a gente também, assim, a gente está usando a base da internet. Mas assim, de alguma forma, a gente quer que esse curso ele esteja à mão de um celular, que ele pode fazer esse curso no momento que ele não está praticando a aula, mas que também esse banco de dados para a gente saber, professor que está lá na fazenda, lá no centrão do Mato Grosso, ele manda para a gente falar assim, Caruso, a gente tem uma situação assim, que não é a mesma da situação de tal região, e a gente vai ter que se adaptar. Mas o importante é abrir o braço para acolher esse educador, e a gente está falando especificamente, por isso que eu falei que mudou, virou Profs Brasil, porque a gente está focando especificamente no professor do ensino fundamental. Porque no ensino fundamental de 6 a 14 anos é a formação. A gente fechou. Por quê? Porque no ensino médio, já quando está no colegial e tal, já não tem mais, com todo respeito, mas o professor não está mais preocupado, porque o moleque com 16, 17 anos... ele já está contra a cabeça. E na faculdade, então, nem se fala, entendeu? Então, a gente tem que curar
as sementes agora, entendeu? É isso aí. Muito bacana teu projeto, vai acabar nosso horário, acho que a gente tem mais 5 minutos no máximo, e eu gostaria de não cair, né, de repente, é que eu comecei um pouquinho antes, né, 2 ou 3 minutos antes, eu acho, e eu gostaria realmente de, nesse momento, Caruso, de agradecer, né, você por você ter aceito esse convite, e vai acabar em 28 segundos, meu Deus. Gratidão a todo mundo que nos acompanhou, manda um monte de like, ajuda com o Caruso nesse projeto, que eu também vou ajudar, e tamo junto. Caruso, obrigado, a gente se vê mais uma vez daqui a pouco. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Valeu. Tchau, galera. Obrigado. Até mais. Valeu. Obrigado, Ricardo. Valeu.